Olá, pessoal da Dama Geek, eu sou a Eu Mari. sou o Yuri. E hoje aqui a gente tá fazendo o segundo vídeo da nossa maratona Missão Impossível. E a gente vai falar hoje sobre... Hoje não, nesse vídeo sobre o filme 3, 4, 5 e o 6. Mais conhecidos como Protocolo Fantasma, Nação Secreta e Fallout. É quando começa a ter os capítulos de títulos dos filmes, né? A gente tira a numeração ali que o Tomzinho não gosta. Ele falou, não quero mais, E ele eu tá acho com que moral. realmente faz sentido, porque você já dá um gostinho ali no subtítulo do que pode ser aquele filme. Fica muito sugestivo. Nossa, É porque Protocolo fica o nome da Fantasma, missão. Nação Secreta, fica como se fosse o nome da missão. E quando você vê o título sendo falado no filme, aí tu aquele meme do DiCaprio, eu peguei. Exatamente, é o nome da E missão. eu gosto a partir daqui porque a gente cria uma nova era para a franquia Missão Impossível. Porque a direção muda, dessa vez é a direção do Brad Bird, que ele entrega uns absurdos muito loucos em níveis de efeitos, tanto práticos quanto efeito especial, e a direção também. É um filme super fluido, e ele é muito rápido. Sim. Então acontece muita coisa ao mesmo tempo, a gente é apresentado ali a uma outra equipe, mais uma vez, aparecendo, a gente tem o retorno do Luther e do Bendy, que já são membros honorários. Viraram o regular da história. Ele falou assim, gente, a cada missão eu tenho que ter gente Eu nova, mas eu confio quero nesses. esses dois aqui. Esses aqui são meus Eu quero amigos do esses peito. caras comigo. E aqui em Protocolo Fantasma, eles colocam o sarrafo agora muito lá em cima. Porque a partir daqui a gente percebe que, cara, cada filme de fato tem que ter a sequência que vai desafiar o Tom. Isso. E a sequência daquele prédio, eu acho que é um dos prédios mais altos do mundo, Da que Abu Dhabi. que ele fica pendurado, aquela cena dá uma agonia e é muito bem construído. A ação toda ali, não só daquela sequência, como ele depois correndo naquela tempestade de areia. É. Eu gosto muito do filme, porque se você for parar pra analisar, é porque agora a gente sabe o que vem depois de Protocolo Fantasma. Mas esse filme, ele é como se fosse um soft reboot. Sim. Porque o filme, deixa eu ver aqui que eu não lembro o ano que ele foi lançado. Mas ele demora muito. Ele foi lançado em 2011. O último foi lançado em 2006. Ou seja, teve uma janela boa de tempo. Então, como o 3 era meio que a despedida, esse aqui, o Missão Impossível 4, ele acaba falando, ó, na verdade ele não foi embora. Ele está aqui, ele ainda está aqui. E aí ele traz uma equipe nova, ele traz um roteiro legal, que naquela época conversava com os temas e tal, só que ele é de leve, sendo pleonagem, um soft reboot. Sim. Porque eles reapresentam um personagem e tem um negócio, não sei se você sabe, é que o personagem do Jeremy Renner, ele na verdade ele foi criado pra substituir o Ethan. Porque se o Tom não quisesse continuar depois desse quarto filme, eles já tinham introduzido outro personagem que praticamente o Tom passaria o bastão. Sim, sim. Então funciona muito assim. A gente tá trabalhando nesses vídeos como primeira trilogia e segunda, mas tecnicamente, se você for parar pra analisar, a gente existe a primeira trilogia, tem o Protocolo Fantasma, que é um capítulo do meio, e a gente tem uma quadrilogia do Christopher Maguire. O Protocolo Fantasma, ele expande a questão da missão. Sim. Mostrando que não é só o Ethan que participa dela. Que existem, eu acho que eu tava vendo esse último filme, é muitas escolhas e consequências. Sim. Porque todas as escolhas geram consequências sobre a história. Então, a escolha do personagem que faz que é o Jeremy, né? Que tava em campo. Foi um analista. E resolveu virar um analista porque ele viu... ele falhou na missão dele. De proteger a Júlia. E aí você vê, tem a ligação. Aí já conecta com a trilogia, tem a questão, tá vendo? e aí você tem um plot twist de que no filme todo você fala, eles se separaram. Aí você fica, ué, mas eles se separaram? O que aconteceu? E aí fica tudo o meu pêsame, meus pêsames. Pô, você saiu do terceiro filme que eles estavam ali pra tudo. Ela é dada como morta, como morta. Pra proteção dela. Não, no meio do filme você vai descobrindo isso. Mas no começo parece que eles se separaram. Sim. Foi tipo, deu uma briga e eles não deram certo. Só que no meio do filme você vai descobrindo, não, ela morreu. Aí você fica tipo... Tu fica chateado, ela morreu. Entendeu? Tipo... Aí no final do filme a gente descobre que não, graças a Deus. Exatamente. Então, mas aí é pra dar o peso emocional até pra parceira, né? Sim. Que entra na história porque ela perdeu o parceiro de campo dela. E aí mostra que também é a importância sobre, tipo, a Júlia, ela é só uma médica enfermeira, né? Ela é só. Não, ela não é uma agente de campo, ela não conheceu ele num treinamento. Então, tipo, a vida deles é muito... E esse filme é sobre isso, é sobre ele tentar conciliar a vida de civil com uma vida de um agente. E aí mostra a difícil missão, a missão impossível que ele tem de amar e estar com ela e também servir ao mundo. Porque ele não é egoísta a ponto de olhar e falar, não, eu tô bem aqui com a Júlia, eu vou viver pra ela. Ele não é egoísta, ele olha pro meio e ele fala assim, não, o mundo tá precisando de mim e eu realmente tenho que chegar lá. Só que essas duas coisas não conversam, é como se fosse um imã
do mesmo lado. E aí, tipo, dá esse choque. Esse filme é essa importância porque ele traz esse questionamento de, tipo, como ele pode ser um agente que vai salvar o mundo se o tempo todo ele até fez aquilo no terceiro filme, que foi ir contra tudo e contra todos os protocolos pra salvar. E ele viu no que deu. Mas a Júlia vai correr sempre o perigo. Sempre vai estar em risco. Então, acho que esse filme é sobre desenrolar isso e mostrar que tem esse perigo, e aí você fica, não, ela tá salva. Então, se ela já tá salva, já basta pra ele. Sim. Porque o propósito da vida dele é salvar quem ele ama. Sim. Entendeu? Então, acho que esse terceiro filme... Não, quarto filme. É muito sobre... É uma continuação do terceiro, pelas essas coisas que ligam, mas apresenta o Ethan de tipo, não, gente, dá pra gente continuar essa história que quiser, porque ele voltou em campo e ele tá mais... E ele nunca vai dizer não pra uma missão, né? É mais forte do que ele, porque ele quer ver todos que ele ama bem e todos que ele desconhece também. Exatamente. Só que eu acho que o quarto filme, ele tenta muito brincar com essa coisa de que é impossível e mostra um Ethan mais velho, porque passou um tempo. Sim, passou um tempo. E aí a missão tem muitas falhas, então tem muita coisa engraçadinha, né? Então, eu não sei se você leu, porque quando a gente tava revisitando, eu vou buscando informações sobre, né? E o diretor desse quarto filme, ele disse que ele queria que tudo desse errado. Eu assisti esse filme, a tecnologia toda. Matérias. E realmente faz sentido, porque você vê desde o recebimento da mensagem dele, da missão, a máscara que dá errado, tudo da tecnologia desse filme não funciona muito, exatamente, tanto que ele fala assim... E aí exige dele isso, o improviso deles. E é onde Ethan. nasce o humor também, que fica super orgânico ali. Eu não acho tanto. Olhando pela questão da história, eu acho que eles tentam criar essa fórmula de ser engraçadinho porque você já tá acostumado com Missão Impossível. Só que eu acho que quebra muito da história do Ethan. Porque o Ethan nos primeiros filmes, é porque ele tá mais velho. Mas ele é muito mais imediatismo, sabe? Ele é mais sombrio. Muito mais. Ele é mais sombrio pelas coisas que ele já viveu. Ele não precisa tanto da tecnologia nos outros, entendeu? E aí nesse filme fica muito pautado nisso. 2011, então assim, muita coisa mudou. E os filmes que são lançados na época... de ação, eles vão se embasando muito nessa questão da tecnologia. Sim. Mas a tecnologia já estava presente muito desde 96. Sim. Já existia, o óculos Ray-Ban já existia o óculos. Eles já faziam as máscaras de borracha. Que é um padrão que se estabelece até só sobre eles, né? Tipo, tanto que a CIA são uns caras engraçadinhos que usando máscara de Halloween. E eu gosto desse filme porque a partir desse filme eles corrigem um problema que eu comentei, que é dar importância pra equipe. Sim. Dessa vez a gente tem uma outra personagem feminina, mas que ela tem uma história particular, que é uma história de vingança. Afinal, o namorado, que também era agente, ele é morto, então ela vai em busca de vingança. A gente tem a história do personagem do Jeremy Renner, que agora eu não lembro o nome dele, eu acho que é Brad, que ele finge que é só um analista, mas na verdade a gente descobre todo o passado dele, que ele era de campo, que ele estava lá desde os eventos do 3, ele não conseguiu impedir que a Júlia fosse sequestrada. Cada membro da equipe ali tem uma história, tem um background ali, então eles vão conversando e aí eles vão evoluindo enquanto personagem à medida que eles estão trabalhando na mesma missão que o Ethan. Então, a partir daqui, eu acho que eles olham, cara, vamos montar... E eles montam uma equipe muito boa. Sim. Então, cara, a gente tá uma equipe muito boa, com artistas muito bons. Então, vamos dar uma história aqui boa. Cada um vai ter uma história dentro, cada um vai ter seu próprio plot. E no final, eles se juntam de novo, quase os Vingadores, e derrotam o vilão e tal. Então, acho que aqui é legal. Eles têm mais cara de, tipo, somos uma equipe mesmo. Sim. Entendeu? São Vingadores. Somos tipo Vingadores. Também, eu acho isso. Eu só acho que a questão dele falhar tantas vezes... Tipo assim, é meio que é como se o Ethan botasse muita a fé nele na equipe, sendo que nunca foi assim, entendeu? Tipo, ele coloca a fé dele. Ele sempre acreditou na equipe. Só que a equipe agora tá muito mais focada na tecnologia. Isso, então, só que aí eu acho que foi uma escolha do diretor. É a própria história que E aí eu acho que descola muito da história do personagem, que não precisa tanto disso. Ele confia cegamente nos parceiros dele, de tipo, se der um erro... Eu sei que a gente vai conseguir contornar a situação. Tanto que é tipo, é o inesperado que eu acho que faz os filmes deles ficarem muito legais. Porque vai criando uma situação de risco e vai criando uma situação bizarra. Sim. Só que nesse filme é como se ele, tipo assim, dependesse muito mais da tecnologia do que da equipe dele. Porque cada um da equipe tá fazendo um negócio diferente, tá lutando com não sei o que, tá assumindo um papel. Então ele meio que fica sozinho. De tipo, chega, cadê o Ethan? Ele tá ali, já volta, entendeu? Tipo, meio que fica perdido, porque são tantos personagens e tanta história que eu acho que eles dão mais importância pra equipe do que pro Ethan de fato. Ele vai falar assim, não, ele se vira, ele vai se dar o jeito dele e vai. Então eu acho que esse filme, pra mim, é o mais descolado em você
como personagem o Ethan, como ele funciona, como a mente dele funciona, como o core dele, entendeu? Sim. Mas como equipe, como história, como ação, como roteiro, como cola que gira todo mundo que faz a coisa, é ótimo. Eu só acho que o que eles pecam nesse filme é no que move o Ethan como personagem. Eu acho que é meio que eles duvidam da capacidade do Ethan pra falar, tipo, não, vamos zoar aqui e falar que ele tá meio velho. E deixar os outros... Como você fala, eles estavam querendo... Não, mas pode ser de fato proposital isso. Entendeu? Estavam querendo fazer com que se ele não voltasse, ia ter que ter alguém melhor. Então, aí eu acho que, olhando pra uma franquia toda, eu acho esse filme mais pastelão com o Ethan. Pra mim é o mais divertido. Então, é o que eu mais gosto. Então, porque ele é feito pra isso. Ele é feito mais pra entreter do que seguir a core do personagem. Aí depois eles consertam de certa forma e você fica... Então, é por isso que eu te falei. A gente tem tecnicamente 2 trilogias e uma duologia, mas na verdade a gente tem uma trilogia, esse capítulo do meio que ele é separado. Isso aí. E a gente depois cria uma outra sequência de 4 filmes aí, que aí fica focado em um diretor só. Mas o Protocolo Fantasma nos diverte. Né? Ele entrega o que ele tem que entregar. Eu só acho que na core do desenvolvimento do personagem, esse é o que o diretor que mais... É o roteirista e o diretor que mais tentou mudar ele, assim, a essência do que ele é. Sim. Na minha cabeça. E aí o orçamento desse filme foi 145 milhões, eles abaixaram só 5 do outro, mas eles faturaram 694, então, tipo, faturaram pra caramba. E o título provisório desse filme, ele não seria Protocolo Fantasma, ele seria Nação Secreta, que acabou sendo o próximo filme. Porque, inclusive, eles terminam falando justamente sobre os vilões do 5º filme, que é o sindicato, né? Então, esse eu considero como um pacote parte 1 e parte 2, porque todo filme desse é a consequência do próximo. Sim. Toda a questão do personagem é a consequência do próximo. E é aquilo assim, já começa de tipo... É o 5º filme. O Nação Secreta, 5º filme. Então, é o 5º filme. Então, a gente já tem já tá no 5º filme ali chegando. A gente não sabe onde isso vai dar, porque eles já não acreditam que vai continuar muito. Não, eles só jogam, só deixam em aberto aí. E eles vão falar, vamos fazer esse filme. Ele sempre vai ter uma missão, vamos terminar. Exatamente. E diga que ele tem mais uma missão. Então, vamos pegar com base com isso aqui, usar um pouco do que a gente já tem, até pra criar um senso de continuação, né? Porque como eu falei, escolhas e consequências. Sim. Então esse filme é muito escolhas e consequências do Ethan. Mas eu acho que a partir desse filme, eles já criam essa noção de, tipo, agora a gente estabelece como uma franquia, tanto que eles têm a questão do orçamento e do investimento nas cenas. Tudo exige mais do Tom Cruise e da equipe também. Sim. E eles pensam assim, não, agora a gente se consolidou como franquia. Então a gente vai deixar esse easter egg no final, a gente não vai deixar à toa, porque existia ali um pensamento otimista que eles iam poder fazer outros filmes. Porque Missão Impossível, ele é, na verdade, um remake de uma série de 1966, que durou 7 temporadas e tudo mais. E o Sindicato, ele era plot na série. Então eles não jogaram o nome do sindicato à toa. Não. Já foi pra atacar aquela galera que é do tempo da série sindicato. Eu quero ver o que eles vão fazer dessa Como vez. Como é que vai ser isso? Já, pra uma galera que não conhecia a série, tipo a gente, que a gente é mais novo, a gente só deu uma dica ali do próximo filme. Mas uma galera mais cascuda, que já tá há mais tempo aí nessa caminhada de cinéfilo. Tava desde o início. A galera falou, cara, eles vão puxar esse negócio mesmo e agora eu vou ver. Agora eu tenho que ver o próximo filme, entendeu? E aí eles já jogaram essa isca, todo mundo mordeu e a gente abraçou aí o Nação Secreta, que a gente continua com a mesma equipe e só troca o personagem feminino. O que eu acho muito triste, porque eu gosto muito da personagem feminina do Protocolo Fantasma. Sim, eu gosto ela também. Ela entrega muito ali, ela tá com sede de vingança, ela perdeu o namorado dela, ela só quer matar a loura. Então, é isso que eu falo, essa mudança de agentes é muito, pra mim, é porque a Júlia funcionou. E você dar essa quebra da Júlia é muito difícil. Mas é o que eu falei, eles entraram num problema aqui. Ela não é uma agente. Não é uma agente. Então não dá ela pra você. Só uma médica. Não dá pra você construir a questão da personagem. E aí eles apresentam a Ilsa, cara. Que é a cola que liga ele. Ela é um pouco do 2 e ela é um pouco da Júlia. Tanto que nesse filme você cria esse reflexo, né? Sim. Tipo, de você comparar, de você meio que mostrar, de tipo, você comprar a ideia de uma nova personagem e de coisas e, tipo, deixar a Júlia pra lá, entendeu? Tipo, ela tá ali. Porque o outro filme deixa muito claro, ela não morreu, só que agora tá com uma outra identidade, vivendo e tá bom. Segura. Ele tá ali. E tá bom. E eles estão no celibato. Eles se amam, assim, mas eles entendem que eles precisam ficar separados. Juntos. E tá tudo bem. Aí vem os 5 e o 6 pra definir, de certa forma, de que
vai ser impossível isso. Então a gente precisa com que o Ethan tenha uma nova paixão. E aí entra naquela que eu falo, é o amor da sua vida e o amor pra sua vida. A Júlia é o da sua vida. Da sua vida. E as outras são pra sua vida. Pra sua vida. Pra aquele seu momento, pra aquela sua missão. Exatamente. Então ele é um tipo de pessoa que ele vai se apaixonar. Ele vai ter um amor. Mas a Júlia sempre será o amor da vida dele. Só que ele não vai poder ficar com ele. Então acho que os próximos filmes foram pra descolar isso. Mas eles estavam querendo trazer personagens que unissem o útil ao agradável do Ethan. E eu acho que ele sempre entrega um personagem muito forte. A Ilsa, ela é muito forte, ela é grandona. Sim. Porque, assim, é uma personagem totalmente dúbia, ela é tipo uma viúva negra, de fato. Ela é um reflexo dele. Ela é um reflexo dele, você britânico. não sabe. É a versão Ethan britânica. Ela pode te ajudar, mas daqui a pouco ela tá te traindo, mas lá na frente ela vai passar a mão na tua cabeça, não é bem assim. Eu fiz isso só por causa disso. Ela é meio que independente. Só que ela olha tem as pra próprias ele regras. E ela cresce com ele porque ela vê que ele tem essa coisa que ela gostaria de ter, que é de ser devota, de ter um pertencimento que ele tem essa devoção com quem ele ama. Por mais que ele seja incorrompível em mostrar que ele não é corrompível pela ganância e por se tornar um cara muito incrível, todo mundo tem que me amar, não é isso. Então, eu acho que esses últimos filmes, assim, meio que definem o quanto ele é visto como uma pessoa que marca. E a Ilsa meio que mostra isso, quanto ele causou uma impressão nela. E aí ele tem esse fascínio, porque ele acha ela muito, muito maneira, que ela chega também já... É uma mulher da ação. Botando o peito e tudo, entendeu? Ela já chega grandona também pra ele, de tipo, eu tô aqui, eu faço isso, eu sou assim. Sim. Tanto que quando chega, né, na questão de que ela tá ali, ela meio que mostra que ela também tá em ação. E aí eles lutam e ela ajuda e tudo mais. Ela, não vou não, porque eles têm que descobrir. Então, tipo, são filmes assim que eu acho que o 5 e o 6, eles se misturam muito, porque tem a presença dela. Sim, é porque te falar, é uma presença impactante muito, ali. E é uma personagem que ela não só ela instiga o Ethan e a equipe, como a gente também enquanto público. Cara, o que essa mulher tá tramando? Porque ela tá sempre jogando o mesmo jogo, só que ela tá sempre de um lado. Exato. E o Ethan tá do outro. Isso aí. E às vezes ela atrapalha e às vezes ela ajuda. Então, às vezes ela é vista como vilã, às vezes ela é vista como a heroína. A gente não sabe muito bem ali. Mas isso vai muito do trabalho da atriz, da questão do olhar. Sim. E toda a expressão que ela tem ali. Então ela se coloca nesse lugar, assim, entendeu? E aí é o que dá, essa química. Porque como é que você vai substituir a Júlia? E ela entra como uma substituta perfeita. Porque ela mostra que, tipo, ela consegue ser uma agente. Sim. Mas ainda assim mostrar que ele consegue ter essa devoção por ela da mesma forma que a Júlia. Tanto que no filme do... Não, eu acho muito incrível. Porque no final ela já pede pra eles fugirem juntos. Não rolou e nada, aí, tá? E aí ela meio que quando a Júlia olha pra ela e elas se confrontam, de tipo, elas se veem, elas entendem. E a Júlia olha e fala assim, ele tá em boas mãos, ele tá com uma pessoa que realmente entende o que é ser uma parceira dele. E ela se coloca no lugar dela e fala assim, não tem como eu chegar, eu sou só uma médica. Então, tipo... Eu sou uma médica sem fronteiras. Ela fala, gente, ele é o amor da minha vida, mas eu não vou ficar arriscando a minha vida. Tanto que eu acho que é muito legal aquela cena que ela tá com o Luta, que ela chega da bomba, ela, o que eu posso ajudar? E aí ela chega e ela mostra que realmente... Isso, a gente já tá falando de Fallout. Não, eu sei. Que os dois meio que se conectam, eles se conectam muito, pra mim, eu acho que são filmes que se complementam muito bem por causa das personagens principais dos amores do Ethan. Porque eu acho que ali em Fallout, engraçado, né? Em Missão Impossível 3, eles casam, fazem tudo, mas se separam ali. No 4, a gente descobre que ela, na verdade, não morreu, ela tá viva, mas ela tem que viver longe dele por motivos óbvios. E ali em Fallout, que é o 6º filme, que tecnicamente fecha uma outra trilogia, a gente tem uma resposta final sobre o casal. Exatamente. Olha, ela constituiu outra família. Mas é porque ela passa o bastão de personagem de par romântico. Sim. Embora a Ilsa e o Ethan nunca tenham sido... Porque tem um respeito. Bom, existe um respeito ali pela profissão, talvez. E também pela questão que ela sabe, em todo momento fica... Como ele sabe que ele tinha esse amor e que ela quase morreu. Então, ela conhece a história. Porque quando ela entra no meio, a Ilsa entra no meio da história, ela fica tipo, quem é essa Júlia? Quem é essa daí? Por que eu tô sendo comparada com ela? Quem é essa mocinha aí? E aí ele que vocês tanto
tanto falam. E aí a equipe venera a Júlia. Entendeu? Eles têm um respeito. Ela já não gosta desse espírito de equipe. Aí ela entra num lugar que ficam endeusando uma outra mulher. E ela fica, ué, mas por que esse homem ama tanto essa mulher? Então tem essa questão de espelho, porque uma espelha a outra, mas eles passam bastante de uma forma sutil. Podia ser muito brusca, esquecer a Júlia, deixar ela ali na geladeira e não tá mais. Mas existe uma questão de, tanto que, né, no Fallout, quando ela chega e conversa com ele, de tipo, eu tô bem, eu tô seguindo minha vida, eu tô feliz. Siga a sua também. Vai ser feliz, ó, tô te dando Vale Night. Entendeu? É muito Vale Night esse negócio, entendeu? Ela fala, eu tô com um marido novo, entendeu? Por mais que eu ainda esteja casada com você, eu tô vivendo minha vida. Então viva a sua, vai lá. Fica com essa ruiva misteriosa. Essa mulher bonita. Incrível, maravilhosa. Um beijo pra você. Ela é super girl power, entendeu? Então eu acho que os dois filmes, eles se complementam muito. Sim. Porque eles conversam muito entre si. O quinto filme é muito sobre a Ilsa, sobre a construção dela como personagem. Eu acho que eles se dedicam muito na introdução dela em explorar ela ao máximo. Porque ela tá no centro da história. Exatamente. Só que ela tá no centro da história, ela tá agindo, diferente da personagem feminina lá do 2. Exatamente. Aqui ela é o centro da ação e ela provoca, porque ela tá jogando. Ela joga com todo mundo. Sim. São várias frentes ela tá presa ali. a um negócio que tá existindo ali e ela não tem saída, entendeu? Tipo, ela tá presa e ela nunca consegue sair daquilo ali e ele tá ali e ela fala, meu Deus. Porque ela joga com o sindicato, ela joga com a inteligência britânica e ela joga com a IMF. Então assim, mas no final, você tá do lado de quem? Porque você faz uma jornada tripla ali. Ela fala, gente, eu só quero uma paz. Tanto que ela fala, foge comigo. Porque ela fala, não aguento mais. Deixa todo mundo pra trás. E ele fala, não posso. Eu tenho missões impossíveis a cumprir. Entendeu? Porque você não sou eu não sou você. E aí que difere eles também. Exatamente, porque ele ainda tem uma certa bússola moral que ela não tem. Ela é muito radical nesse ela sentido. Pensa nela. Nas escolhas. Ela é tipo, sabe o Batman e a Catwoman? Sim, ela é a Catwoman. É muito isso. E aí esses filmes se complementam porque a partir do quinto filme, a gente tem a direção e o roteiro pela mesma pessoa. Exato. Que é o Christopher Maguire. Então ali ele já monta na cabeça dele uma visão macro. Olha, eu quero que o Ethan tenha essa jornada aqui. Então por isso que o Fallout parece que é de fato uma parte 2 do Nação Secreta por isso, porque eles tratam ali sobre o sindicato dos assassinos, eles conseguem meio que resolver fechar a questão a toda ali, só que quando a gente chega no Fallout, a gente sabe que gerou uma consequência. O sindicato não acabou, ainda resta uma galera, quem não morreu tá preso, mas agora eles se denominam os apóstolos. Eles criam uma outra célula terrorista, um outro problema pro mundo. E eu gosto muito do Fallout, eu acho que o Fallout é um dos meus favoritos, porque também, tem essa consequência, mas ele joga mais alto o jogo. Então, a sequência A sequência Ai, gente. Porque sempre também tem uma sequência inicial de plano. De mascarados e coisas. A sequência do hospital, né, que é falso, e do noticiário, pra mim é uma das melhores da franquia. O plot twist desse filme é muito bom. É muito porque eles enganam o inimigo real ali. Não, o cara fala, quanto tempo eu tô desacordado? O cara não vai saber. Depois ele faz, e eles criam toda essa sequência, eles revisitam uma ideia do primeiro filme. Sim. Então tem toda uma questão de clichê. E aí eu acho que é legal que, tipo, se fosse o último filme, né, terminasse no 6º, ia terminar bem. Também. Mais uma vez. Entendeu? Eles fecharam mais um filme, mais um terceiro. Isso, porque eles revisitam muito essa ideia do começo do Ethan. E revisitam muito essa ideia dessa consequência das histórias. Revisita a Júlia e dá muita importância nesse último filme pra ela. Porque fecha a história deles também. Fecha a história da Júlia na franquia, na saga. Exatamente. E ela foi muito importante pra franquia inteira. Então não podia ser feito de qualquer jeito. Não. Então acho que se terminasse, foram respeitosos eles iam deixar assim, ele ia continuar agindo pra salvar o mundo, ela ia continuar e só Deus sabe o que ela ia só acontecer existe no futuro, entendeu? no universo ali dele. E ele tá ali agindo no coisa. Aí a gente fica tipo... E ela tem um papel, não digo principal, mas ela tem um papel muito importante no final do filme. Sim. Porque ela é a dupla do Luther, assim como o Bendy é a dupla da Ilsa, porque eles precisam juntos ali impedir que as bombas explodam, entendeu? Então, e são pessoas que o Ethan confia. Confia. É isso que eu como falo. Sempre. Tanto, como eu te falei, o Protocolo Fantasma, ele descola muito por isso, porque distribui os personagens de certa forma que eles tenham que agir sozinhos. Por mais que estejam... E o Ethan fica o mais isolado. Por mais que ele tenha que fazer as coisas dele, ele sempre precisa do time pra ajudar ele em várias coisas. E nesse ele fica sem comunicação. Né? Por conta das falhas técnicas. Eles ficam sem comunicação. Sim. E eu acho que a comunicação é a cola que liga toda a história, que você fica na tensão. No mundo de espionagem, a comunicação é essencial. E aí tem que cortar o fio na hora certa. Então, tipo...
o quinto filme, ele se torna grandioso, porque tem os plot twists de traição, de personagens, de não sei o quê. Tem a Cia que entra no meio, então eles estão... ele não pode fazer o que ele quer, ele sempre tem que seguir o quê? Tem um cara ali do lado dele, que é o Henry Cavill, né? Tá ali do lado dele pra cuidar dele, pra não sair da linha. Não, a cena de luta do banheiro. É uma das melhores também. Nossa, cara, aquela sequência ali é bizarra. Então, é isso que eu falo. Acho que esse filme, ele se estabelece muito na franquia, porque ele leva super a sério tudo. Sim. Ele não é um filme só pra arrecadar dinheiro. É um filme porque o Tom Cruise quis fazer, de fato. E é um filme que fecha. Se tivesse terminado ali, teria sido ótimo e vida que segue. 10 de 10. Finalizamos mais uma trilogia e a gente entregou o que a gente queria. Exatamente, ali, ó. mesmo. Toma aqui, ó. Fiz o feijão com arroz que eu devia fazer, mas eu fiz do jeito certo, do jeito bonito. Mas eu acho que a partir de Protocolo Fantasma, a franquia se posiciona de fato como um grande blockbuster. Porque até o 3 ali, é um filme de espionagem, mas sem tanta ambição. Então, a partir do quarto filme, a franquia fica mais ambiciosa a cada filme, entendeu? Eu tava lendo... Eu vi um vídeo recentemente falando exatamente sobre isso. Era esse ponto, essa cola, essa ligação que eu precisava pra falar pra você. Eu tava vendo algumas entrevistas sobre o Tom Cruise e vi um cara falando sobre a importância que o Tom Cruise tem pro mercado do cinema. Sim. A gente sabe a importância que o Tom Cruise tem, das franquias dele, Top Gun e tudo, principalmente sobre ele querer, né, a gente vê com a pandemia e tudo mais, então ele não arredou o pé de falar, não, gente, meus filmes não vão pro streaming, meus filmes vão pro cinema. Não importa se eu vou perder ou ganhar dinheiro. Então, esses últimos filmes... Ele cria pra experiência mesmo do cinema. Esses últimos filmes, mas aí eu tava lendo, e ele falou nessa entrevista que eu vi, que depois eu posso até deixar o link aqui pra vocês, é que ele não se formou em grandes escolas de atuação, ele não tinha diploma e tudo mais, ele só tinha um sonho, que era fazer filmes, ser ator, porque ele achava maneiro. E ele falou que ele sempre estudou, ele via muitos filmes, ele é muito apreciador do cinema, tanto que ele foi ver Pecadores, e aí ele postou, tipo, eu estou assistindo Pecadores, vamos ao cinema. Então ele é uma pessoa que dá muito apoio ao cinema, porque ele é cinéfilo. Sim. Ele é uma pessoa que se importa tanto. E nessa entrevista ele fala que uma das coisas que ele mais teve importância da carreira dele foi dele conversar com as pessoas que estavam do lado dele, principalmente pessoas do marketing e os diretores. Certo. Então ele acha muito importante essa troca entre as pessoas que estão produzindo o filme, e ele acha importante ele expor o ponto de vista dele, e ele também ouvir o ponto de vista. Por mais que ele fale assim... Não é fechadão. Não, ele fala assim, por mais que eu tenha já a minha visão do que eu quero fazer, do que eu quero entregar, eu quero ter o seu conhecimento e a sua cabeça pra você falar comigo e eu olhar e ter um outro ponto de vista, que isso vai me aglutinar aqui nessa história, e quando eu for fazer um outro filme, que eu quero fazer um outro filme, uma outra coisa louca, eu vou usar. ou eu vou fazer um filme seu, ou você vai entrar e fazer um filme meu. Só que o ponto principal é que, quando ele chegou e ele viu o potencial global que tinha um filme como Blockbuster, ele foi um dos... não vou dizer que ele é a pessoa que teve a ideia, mas foi ele que defendeu muito a ideia dos red carpets serem mundial. Em que, tipo, quando ele tava fazendo um filme, ele tinha muito pouco tempo de espaço para estar nos lugares. Então, como é que ele aproveitava isso? Ele já fechava um contrato... Certo. Do filme e do red carpet, que ele teria que estar no cinema, né? Então, e aí ele falava que toda vez que ele ia num país, ele tinha essa troca que ele sempre quis, que ele conversava com o diretor de não sei quem, ele ia assistir um filme, ele ia estar lá com um público de um outro país, e então ele fala que ele cresceu muito fazendo isso. E ele foi uma das pessoas que batia o pé e falava, não, a gente tem que fazer divulgação mundial, a gente tem que estar lá. Mesmo que seja um dia aqui, no outro dia tem que estar lá não sei aonde, eu quero que isso aconteça. Então, eu acho que hoje em dia, olhando, ele falou que naquela época não tinha nem internet direito, e aí ele falou que, tipo, ele ia pra alguns teatros, que ele fala assim, não existiam muitos teatros mundialmente pra exibir IMAX e tal. Então ele fala, o IMAX veio a partir era uma coisa muito arcaica. E ele falou, eu já fui em cinema que eu falava assim, não tem ar-condicionado. Aí ele falava assim, tipo, ele indo pra lá, meio que fazia com que aquele cinema ganhasse um investimento maior e criasse uma coisa. Então ele... É porque bota aquela rede de cinema num circuito. Olha, galera, quando tiver um lançamento mundial, a gente pode receber artistas. Então vamos melhorar isso aqui. Então eu acho isso muito legal, porque ele é como se fosse o pai das premieres mundial. Então ele meio que chegava lá pra time do marketing e falava assim, gente, vamos fazer
Vamos, bora. Acho que isso aqui tem um potencial muito legal de ser uma coisa que vai divulgar muito o filme. E aí você olha, hoje em dia, gente, a Premiere Mundial é muito importante pra divulgação de um filme. Pro filme estar em alta, para as pessoas estarem assistindo. Porque aí quando os atores vão lá, aí tem toda aquela celebração, tem um monte de entrevista, tem um monte de jornalistas que vão lá para os junkets, né? Entendeu? Então acho que isso é uma curiosidade muito legal. Não, mas eu acho que eu tenho uma informação que eu acho que até complementa a tua, porque ele, de fato, pro cinema, ele é uma chave, uma peça central, assim, na engrenagem. Porque a franquia, até agora, de Missão Impossível, ela já faturou 4 bilhões. Mas só o Cruise, ele já entregou mais de 10 bilhões pro cinema. Então, é porque ele tem essa visão. É um cara que é visionário e que ele coloca em prática. E tem gente pra abraçar. Então, todos esses diretores, esse último que ficou com ele agora por mais tempo, fazendo 4 filmes, eu acho que foi o diretor que mais deu match com ele. Isso. Porque ele dava a proposta, o diretor ia lá e assinava, e um completava o outro ali. Eu acho que fez aquela dupla boa. Tanto que eles conseguiram fazer 4 filmes aí em seguida, entendeu? E é isso, eu acho que ele é um cinéfilo que ele fala, quando eu era criança, eu fiz uma lista do que eu queria fazer, do que eu queria estar. E ele é um tipo de pessoa que ele não se dá como vencido no ramo. Tanto que ele faz as loucuras de voar de avião, ele tem 50 mil licenciamentos de pilotagem, ele é piloto, tudo que ele faz tiver, tudo, ele tem, acho que umas 50 licenças diferentes, de mergulho, de não sei o quê. Então ele é um tipo de pessoa que ele tem fome de conhecimento. E é o conhecimento na área dele. Se ele é um ator, ele se propõe, um ator de ação, ele se propõe a saber aprender tudo e fazer tudo. E acho que só vai parar quando ele morrer fazendo alguma coisa assim. E acho que essa é a ideia dele. Ele quer morrer fazendo o que ele ama. Ele vai morrer fazendo... Eu acho que ele vai por esse caminho aí. Entendeu? Ele tá assim, eu fiz o impossível. Eu já fiz o impossível. Aí eu tava até falando assim, a gente vê no filme, é aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Entendeu? Essa é a frase... É que define o Tom Cruise, a carreira do Tom Cruise. Exatamente, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ele é esse, ele foi lá e fez. Todos os filmes você fala, impossível ele ter feito isso. Ele fez de verdade. E Fallout, ele foi, até agora, até o momento, é o filme mais lucrativo da franquia, porque o orçamento foi 178 milhões e o filme fez só 791 milhões. Chegou muito próximo do bilhão. E foi nesse filme que o Bonito fraturou o tornozelo pulando nos prédios. Podia ter fraturado muito mais. Podia ter fraturado muito mais. E o bom é que temos imagens. Porque ele teve um gasto muito... O orçamento aumentou por isso. Sim, porque teve que esperar, ele ficou acho que 6 ou 7 meses esperando se recuperar pra voltar. E aí depois, quando você revê a cena, ele continuou. Mancando. Ele continuou, gente, tipo, a cena é muito boa, o pé destruído. Acabou. Porque ainda aparece o pé batendo na janela e uma mulher trabalhando no escritório, né? E ele vai continuando correndo ali. Aquela sequência ali, ele finalizou ali. O que vem depois foi gravado depois que a produção voltou. Imagina, a produção tá preparada pra ficar tanto tempo gravando. Tem aquela barriga de 5, 6 meses. Caracterização, logística, tudo é revisto. E ele é o personagem principal. Não tem como gravar sem ele, entendeu? É praticamente todo o filme, é a perspectiva dele. Ele falou, calma, gente, eu vou voltar, relaxa. Aí o pessoal já ficou alarmado, né? Nossa, são muitos milhões de diferença, porque é a locação, e a cena de ação, e aí tem negócio de segurança. É a agenda da locação, é tudo envolvido. É a logística cenário. E nesse cenário tinha 50 mil pessoas. Nossa, o confronto final dele com o Henry é muito bom, cara. Muito bom. É louco, mas é muito bom. É óbvio que é louco ali. É louco. Mas se não tiver loucura, não é Tom Cruise, na verdade. Não, mas aí você fala assim, gente, o que foi gravado de verdade que ele fez e o que não foi? Porque acho que 99%... Não, é tudo ali. E aí o diretor, ele fala que ele não tem preocupação com o Tom de fazer jogo de câmera pra esconder a cara, porque tudo é ele. Sim. E eles fazem questão de mostrar pra gente a todo momento que, ó, essa cena aqui é louca, mas é o Tom Cruise que tá fazendo. Então, mas aí você vê o Henry Cavill, você sente que ele tá na mão toda hora. Você vê a cena assim que você fica tipo assim... Ele ficou com medinho, entendeu? Tem mesmo umas cenas... no estúdio azul, de chroma key? Não, teve umas cenas que você olhava e você falava assim, que talvez ele tenha, tipo, não, vou fazer também. Sim. Eu acredito que tenham tido cenas em que ele falou, não, vamos tentar, e aí botava o dublê só na parte mais difícil. Só que tinha cena que você olhava pra cara dele, e não sei se era só a atuação do personagem, porque o ator dele é aquela coisa de criar, tipo, você é doido? Né? Eu sou o vilão e você é maluco, sabe? Mas eu acho que tem esse quezinho que dá essa cola desse vilão, porque é um vilão que
Não é que ele não leva o Ethan a sério, ele leva o Ethan a sério demais. Só que ele não tem paciência pra maluquice dele. É porque, na verdade, ele não tem paciência pra aquilo ali. Ele tem que fazer um personagem durante muito tempo. Isso. Então, pra ele é um trabalho muito absurdo. Tipo, porra, eu sou ruim, eu sou vilão. Eu sou verdadeiro John Lark. Não, e também porque, assim, eu sou John Lark. E é aquilo, entra assim, tipo, o Tom Cruise, né, o Ethan, ele sofreu muito mais. Ele já foi dispensado daquele negócio lá. Todo mundo fala assim, ó, se você fizer problema é seu. Você está traindo o seu povo. O Ethan é um personagem que teria como surtar muito mais fácil e se rebelar contra o mundo. Aí o personagem dele, né, ele olha e fala... Por que esse homem tá fazendo isso, sabe? Por que ele... Tanto que quando ele tem ele fala com a gente da CIA, né? Ele falando que foi o Ethan que fez tudo, é sobre ele, né? Ele tá falando dele. Na verdade é sobre ele. E aí é um desabafão. E aí você entende a questão da vilania dele. E aí eu acho que eu falo, é como se ele tivesse um puto com um meio. Sim. E aí... Não, ele é um frustrado na vida. Ele transparece muito bem, porque toda vez que o Ethan chega ali do ladinho, ele fica com cagaço. Ele tem inveja. E ele fica, por que esse homem tá atrás de mim, entendeu? Fica, por quê? Deixa eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. Acabou, meu irmão. Desiste. Eu desisti. Eu virei vilão. Por que você também não é, entendeu? E acho que esse filme é muito bom por isso, porque tem essa questão de o Ethan é incorruptível. Ele é. Por mais que todo mundo desacredite, que estejam criando que ele seja rebelde, que não sei que o mundo faça zigue, todo mundo sai contra ele, mas se tem uma pessoa, pode ter 99 pessoas na sala que duvidam do seu potencial. Se alguém acredita em você, que nem a Ilza, ele vai atrás do pão dele, entendeu? Se a Júlia tá bem, e se a Ilza tá do meu lado, e meus parceiros estão do meu lado, acabou, a gente contra o mundo inteiro. É isso. E é isso que o nosso vilão não tem. Tanto que ele é descolado, e aí, tipo, todo mundo ele fica... E aí, o que tá acontecendo? Eu gosto muito como o personagem do Henrique é ele de mascarado, porque ele zomba das técnicas da equipe o filme inteiro. Inclusive das máscaras de borracha. Exatamente. No final das contas, ele é desmascarado por conta de um disfarce de máscara. Ele fica muito zoado. Ele fica, não é possível. Não acredito nisso. Eu fui descoberto por essas crianças. E aí ele ainda fica, não, é mentira. Ele tenta. Ele ainda vende a mentira dele tentando. Sim, ele vende a fake news ali. Desiste aí. A gente descobriu ele, não, isso é um plano. Eles querem que vocês pensem que eu fiz isso, mas não é ele, é o Ethan, é a culpa dele. Nossa, ele fica joga tudo nas costas dele. Bom, mas além da adição dele, duas boas adições são da Vanessa Kirby, porque ela é muito boa. É uma outra personagem feminina que a franquia traz, que ela é forte, ela não é bobinha, ela sabe se defender usando uma navalha. Mas ela fica meio... Às vezes, Mas ela gosta da sedução. Ela tá ali pra seduzir. Ela tá pra ganhar um dinheiro, pra se redimir, pra limpar o nome dela no mercado. Ela está. Mas ela tá ali pra... Tanto que ela rouba um beijo do Ethan, entendeu? Ela é safadinha. Ela olha pra e a gente tem a introdução também... Ela fica com ciúme da Ilza. Fica, total. Ela fala, por que ela tem a sua admiração e eu não? E aí é que entra, que cria essa coisa. Porque enquanto ela tá ali fazendo de tudo pra ganhar... a ambição, eu não quero uma mulher ambiciosa. Eu quero uma mulher que tenha... Ele até admira ela, né? Não, ele acha ela fodona, ele não bota ela nesse lugar de interesse. Ele tem olhos. E a gente também descobre aqui a personagem da Angela Bassett, que aqui ela é só a presidente da CIA, diretora. E aí depois, com o passar dos anos e dos filmes, que ela se torna presidente dos Estados Unidos. Ela vai ganhando um peso maior na história. E porque aquilo, apesar do Ethan ser rebelde e ele contra as ordens, no final das contas, o que ele faz é positivo. No final, ele acaba... Ele atinge o resultado, mas nos termos dele. É porque é que ele olha pra missão. Que impõe pra ele fala, gente, qual é a minha missão? No final tem que chegar nisso aqui. Ué, mas no meio do caminho, se eu ficar seguindo a regra, eu não vou conseguir chegar no final. Ele fala, como é que é? Eu não sigo as regras, eu faço as regras. Ele faz as regras dele no meio do caminho. Ele quebra a regra, mas ele não se corrompe, é diferente. Não, exatamente. Ele quebra a regra só é uma regra que tem um limite também. Ele não mata policial. Não, ele mata bandidos. Ele mata bandido ele não tá nem aí. Mas policial ele não vai. Por mais que ele esteja infiltrado, disfarçado, ele não perde a índole dele. Ainda assim, ele olha e fala, não vou fazer isso. Porque, isso não. Não, eu tô fingindo que eu sou do mal, mas eu não sou do mal. E eu acho os filmes, acho que esse último filme é muito bom, traz muito da espionagem, traz muito dessa questão de traição, traz muito da ação, as cenas são muito bem feitas, a história é muito bem feita, ter essa continuação, né, esses dois últimos, cria toda a atmosfera do personagem e cria o desenvolvimento sobre os outros personagens. Tanto que eles continuam. A equipe agora continua. Ela vai continuando e segue aí esses dois últimos filmes que a gente vai fazer vídeo também. Então a gente tem mais uma segunda franquia sólida. Acaba sendo, né? Sim. De certa forma, uma trilogia fechando ali. Ele fecha. Fallout poderia encerrar também. Entendeu? Porque eles encerram ali.
E aí é um capítulo que acabou e que se quiserem fazer mais, pode ser. E a gente já viu que eles conseguiram. Mas eu também acho que como eles botam um grau muito lá em cima, eles fecham pra falar, gente, se acabar aqui tá bom. A gente acabou no alto. Vamos e a próxima vez que a gente vai fazer é porque a gente vai trazer uma coisa mais legal, mais incrível, mais feita pra... A franquia, ele não é que eles se forcem, eu esqueci o termo aqui agora, mas eles têm isso na cabeça, eu preciso entregar mais do que a gente já entregou. Exatamente, não posso diminuir. Eu acho que eles vão revisitando a franquia a cada novo filme. Cara, a gente já entregou até aqui, então vamos subir a régua. Aí eles vão subindo. No Fallout, eles subiram muito a régua. Em tudo. E aí, tá, já que a gente conseguiu fazer uma bilheteria boa, garantiu agora mais um filme, o que a gente vai fazer? E aí só foi fazer quando sabia que ia ser o jeito certo. Eu acho que esses 2 últimos filmes são a consolidação de tipo... O Tom Cruise já é o Tom Cruise. Então, não adianta... E Missão Impossível já é Missão Impossível. Então, tem que ser quase impossível mesmo. De tipo, ele tem que estar na beira da missão. Sim. Então, acho que esses 2 últimos filmes, que é um complementa o outro, que é um parte 1, parte 2, esse ato final do Ethan, né? Ele tem que ser grandioso porque ele tem que fechar tudo e ainda assim fechar de forma grande pra história. Sim. É isso. A gente comenta aí o que você achou dessa trilogia e prepare-se porque a gente ainda vai vir com o filme do... Acerto de Contas. E é um filme que tem um título, tem tudo a ver com o filme. Tudo a ver com a franquia. E é isso que eu falei. É o acerto de contas do Ethan sobre todas as coisas que ele fez na franquia Missão Impossível, desde o comecinho ou até um pouco antes. Então, comenta aí pra gente, né? Comenta aí pra gente o que você achou dessa franquia, qual é o seu filme favorito, bota seu ranking também e não deixe de seguir a gente e conferir o nosso próximo vídeo. Vem aí.